Olá, gente! Tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 citações do livro As Veias Abertas da América Latina para você colocar na sua redação, tá? Também para você aumentar o seu repertório sociocultural, aumentar seus argumentos, tá? Para quando aquele fulaninho vir discutir com você, sobre a economia, você jogar na cara dele, tá? Mas antes, se inscreva no nosso canal, dê um like, compartilhe, venha fazer parte da nossa comunidade, tá legal? Então, vamos lá. Bem, eu tirei daqui mesmo, tá? Eu vou ler daqui do livro, só pra mostrar que realmente as citações são daqui, tá? Porque não é fácil também, né? Você achar essas citações aí. Mas enfim, vamos lá. Citação número 1. Nós nos negamos a escutar as vozes que nos advertem. Os sonhos do mercado mundial são os pesadelos dos países que se submetem aos seus caprichos. O que isso significa? Significa que nesse mercado aí, né, gerado pelo capitalismo, tem os países que são sugados, né, normalmente aqui fala, né, os países da América Latina, nesse livro eles falam especificamente dos países da América Latina. Tem outros? Sim. Mas enfim. Então esses países, eles não têm muito a ganhar com esse sistema, né, eles são explorados, né. Então, você pode colocar, né, essa citação num tema que fala sobre as desigualdades do capitalismo. Então, sobre os efeitos negativos da globalização, também você pode usar essa citação, tá legal? Então, vamos para a segunda citação. Exportamos produtos ou exportamos solos e subsolos? O que isso significa? Ele está perguntando o que a gente exporta, na verdade? É o produto que a terra dá ou é a terra em si? Por que ele fala isso? Porque quando há uma plantação ali de certo alimento, aquele solo, assim, de forma repetitiva, né, inconstante, aquele solo vai ficando pobre, né? Ele vai perdendo seus nutrientes, vai perdendo a sua caracterização primária. Ele pode até virar, ele pode até se tornar uma espécie de deserto, né? Porque ele perde todas as suas características. Então ali, aquele solo, ele é perdido. Então você pode citar esse tipo de... Você pode escrever esse tipo de citação em temas que fala sobre a exploração das terras, né? Que fala sobre quais são as consequências, né, ali da exploração desenfreada do solo, né? Que é a chamada arenização do solo, né? Muitos solos, por exemplo, no Nordeste hoje se perderam por causa da colonização. Na época da colonização, que eles usaram todos aqueles solos lá, né? Por isso que hoje em dia lá é tão pobre, né? E então ele questiona isso. O que a gente exporta? É o produto ou onde ele foi produzido, né? Porque acontece muito isso. Quanto mais o produtor produz numa área, ele acaba degradando aquele local, né? Então, nesse tipo de tema, né, que fala sobre a questão da terra, do agronegócio, né, da agroexportação, né, você pode citar, sim, esse trecho. Eu acho ele incrível, né, porque ele fala da questão do meio ambiente, né, ligado. Qual é a consequência do progresso ali na questão do capitalismo e como que isso reflete no meio ambiente, né? Então, o progresso econômico refletindo no meio ambiente. Eu acho incrível essa citação aqui, tá? Terceira.
passado é mudo ou continuamos sendo surdos? Essa citação é interessante, ela acaba te indagando assim, a pensar, né? Por que mudo, né? Por que o passado é mudo ou continuamos sendo surdo? É porque parece que a gente não está ouvindo o passado, né? Ou ele não está dizendo nada, ou ele não consegue dizer nada. Por quê? Porque parece que a gente não aprende com ele, né? Porque muitas se fala que o passado diz muito do futuro, né? Se a gente não aprende com o nosso erro. Isso está acontecendo, né, gente? Continua assim, perpetuando. Então, na redação que é sobre, por exemplo, os efeitos da imigração, né? Por exemplo, pode citar esse tipo de frase, por quê? Porque a imigração, ela acontece desde tempos remotos, né? E ela continua acontecendo, tá? E as causas, o problema são as causas dessa migração, que acabam sendo as mesmas do passado, tá? Então, principalmente as migrações de refugiados, né? Então, os refugiados, eles continuam imigrando, eles continuam emigrando, né? Ele emigra quando chega, né? Emigra quando vai embora, emigra quando chega no país, por questões políticas, por questões de conflitos religiosos, né? Por conflitos gerados pelo próprio capitalismo, né? Então, é para se pensar, né, a respeito. Aí por isso que ele fala isso. O passado é mudo ou continuamos sendo surdos? E aí, qual é a resposta de vocês? Então essa citação é ótima, ela encaixa em vários contextos, porque é quando você está fazendo uma alusão histórica. Essa frase aqui é para você fazer uma alusão histórica, tá? Então você cita um evento do passado que está refletindo no futuro. Ou seja, isso significa que não mudou, né? Ninguém ouviu o que aconteceu, né? Lá atrás. Então, é muito interessante essa frase. Tá acabando, gente. Tá acabando. Que pena, né? Tem umas citações aqui tão lindas. Mas é assim. Vamos lá. Quarta frase, quarta citação. A divisão internacional do trabalho significa que alguns países se especializam em ganhar e outros em perder. Olha aí, essa citação aqui é bem famosinha, assim, né? Por quê? Se você for pensar, a dinâmica do capitalismo é uns ganham mais do que outros países, né? Então, todo tema que falar sobre a questão de exportação de produtos, por exemplo, e da importação de mercadoria, enfim. Como que acontece, por exemplo, as tarifas alfandegárias de países ricos países ricos para países ricos e de países pobres ou subdesenvolvidos para países ricos? É uma tarifa bem diferente, né? Os acordos que os países mais desenvolvidos fazem entre si. Então, essa desigualdade, ela gera um impacto muito grande nesses países subdesenvolvidos, né? Então, a geopolítica que acontece, né, ela é desigual, ela é uma balança desequilibrada, gente. Então, todo tema que fala sobre essa questão da exportação, né, questão de, assim, temas mais específicos, né, que abrangem aí a questão econômica ligada à dinâmica do capitalismo. Então, essa frase aqui, eu adoro ela. Ela é incrível. Inclusive, eu escrevi ela lá no Instagram. Se vocês quiserem dar uma olhada. E eu falo um pouquinho. Tá legal? A outra tá longe, gente.
Não sei mais onde tá. Quinta e última citação. Presta atenção, hein? Essa é a última. São secretas as matanças da miséria na América Latina. Essa citação aqui, ela traz à luz a questão das vítimas da miséria na América Latina. Então, muitas vítimas dessa mazela, né, elas sofrem em silêncio e elas morrem por causa dela. E morrem e ninguém relata, sabe? Você vê aqueles dados que passam no jornal sobre o que está acontecendo da pobreza e tal, que está faltando isso nas famílias, de não sei o quê. Aquilo lá é o que eles mostram, mas aquilo significa menos de 1% das pessoas que sofrem. E elas sofrem mais ainda do que aquelas que são mostradas nos noticiários. Sofrem tanto que elas acabam morrendo, tá? E aqui ele fala sobre isso, né? Que as matanças pela miséria, elas são secretas, né? Na América Latina. Justamente porque tem muitos países que o governo, né? Ele negligencia muito, né, as populações carentes e eles realmente não se importam, né, com essas populações e elas acabam sendo abandonadas, né, à mercê da miséria. Isso é muito triste. Então, temas que falam sobre isso, né, sobre, por exemplo, a vulnerabilidade das famílias do Nordeste do Brasil. Bem específico, hein? Então, vocês podem citar esse tipo de frase aqui, né? Que vai ser uma frase, assim, que vai impactar o seu texto, sua redação, todo mundo vai adorar. Se você citar ainda aqui Eduardo Galeano, vai ser ótimo, gente. Então, é muito triste mesmo, né? Então, temas que falam aí sobre questões ligadas à miséria, né? A negligência ali das condições básicas de infraestrutura das regiões, tá? Então, é muito bom que vocês citem aí essa frase, tá bom? Então, é isso, gente. Infelizmente, acabou. Queria ficar aqui horas e horas citando, porque as frases são muito lindas, são muito incríveis, assim, são muito reflexivas, né? Então é isso. Tchau, gente. Lembre-se, só vocês realmente podem melhorar o futuro de vocês, tá? Então, bora pra luta, que o dia já tá quase na metade. Tchau, gente.